Skip, vamos. Skip é o primeiro. Dá pra ouvir, né, a música aí? Uma musiquinha. Pula. Quem tem óculos, chinelos, ou corda quem tiver corda, viu? A minha já tá aqui no chão. Joelho alto, vamos. Dona Selma veio hoje, Carlinhos. Joelho alto. Contra o abdômen. Bota essa volta. Respira. Mais um roundzinho, vamos lá, alto. Ô Maria Leônidas, não vai, meu amor. Mas eu vou deixar salvo, viu, Dani? Viu, meu Maria? Mais um. Vou deixar salvo. Você assiste depois. Ou aqui no YouTube. O link tá na minha bio, viu? No Instagram. Quando você vai lá no perfil, vai ter um link lá. Aí é do YouTube pra pegar as lives. Respira. Joelho alto, amortece a volta. Amortece o impacto no chão. Respira contra o abdômen. Não esquece. Lá em cima, vamos lá em cima, joelho alto. 3, 2, 1. Pois. Panturrilha agora. Vamos, Lara. Lara vem fazer igual um. 3, 2, 1. Vamos, acelera. Isso, acelera. Segura. Segura lá em cima. Peso no dedão, viu? Não distribui por laterais. O dedão. Acelera. Vamos. Contrai, joga lá em cima. Vamos, Isolda. Coração. Cadê a Andréa? Risoneiro Camila Paula. Hoje é aniversário da Riso, hein? Parabéns, Riso! 3, 2, 1. Queimando. Respira. Vixe, extrai um dente, foi. Pesado. 3, 2, 1. Agachamento com salto. Se manda, Carlinhos. Bora, Caju. E Fábia com salto, viu? Silvério também. Yasmin Silvério, agachamento com salto. Quem não salta, ó, Sam. Ponta do pé, viu, Sam? Se você não salta, isola. Ok? Vamos, Chile. Lá em cima. 3, 2, 1. Ai, miserável. Respira, passada. Bora. Liga o ombro. 3, 2, 1. Descer. Trocou. Ok? Bora. Aumentar um pouquinho o som, fazer o teste. Se o Instagram não derrubar. Bora. Se manda. Faz no seu tempo, na sua cadência. Mas se puder, no limite da rocha, viu? 3, 2, 1. Bora. Agora é a isometria. Vamos. Eu e você aqui. Vamos. 3, 2, 1. Dale. Bora, Carlinhos. Segura, Carol. Vamos queimar o pastel. Tô com mignon. O bolo de Laérnia com cenoura que ela fez. Bora, Laída, bora, Laída. Segura. Segura, 90. Não arrega não. Respira, calma. Distribui o peso entre o calcanhar e a ponta do pé. 3, 2, Achou? 1. Subir. Calma. Agachamento. Distribui a força entre o calcanhar e a ponta do pé. 3, Mesmo no arco. 1. Bora. Contrai a coxa. Contrai a coxa. Isso. Contrai tudo. Desce devagar. Contrai tudo. Desce devagar. Vamos. Contrai. Vamos. Vamos botar as bundas para voar. Vamos. Acelera. 3, 2, 1. Marta, eu quero você essa semana aqui ainda, viu? Dá tempo. Viu, Lara? Steve. 3, 2, 1. Bora. Canela. Canela. Vamos descendo agora, no pé. No chão. Flexiona um pouquinho o joelho, ok? Joga o fundão lá atrás. No chão. Canela. No chão. No pé.
deita, deita. Deita. Unilateral. Uma sobe e outra fica. Pode ser aqui. Segura, contra o bumbum. Segura. Bora lá em cima. Aguenta. Vamos, 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 vamos. Segura lá em cima. Sobe mais. Segura. 3, 2, 1. Boa. Prepara que tem a outra perna. 3, Bora. 2, 1. Segura. Bora, 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 bora. Segura. Lá em cima, contra o bumbum. Bora, Carlinhos. Carol. Bora, Caju. Segura lá em cima, Fábio. Sobe mais. Boa ação. Segura, Isolda. Bora, bora, bora. Bora, André. Segura. 2, 1. Não chore não, Dani. 2 rounds de corda, viu, Silvério? Bora lá, bora lá. 3, 2, 1. Cima. Bora lá, Eva. Salpinho, viu? Laísa também. Bora, Chile. Heleninha já chegou. Manda um alô aí, Heleninha. Respira. Não esquece de respirar, por favor. Senão depois tá passando mal. Prenda a respiração por muito tempo. 3, 2, 1. Calma, calma. Mais uma. Aí acaba o primeiro round. 3, 2, Bora. 1. Bora, bora, Caju. Bora, 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 bora. Arrocha, Isolda. Bora, Silvério. Deixa de manhã. Pula, minha filha. Bora, dona Salma. Bora, Carlinhos. Dona Salma. 1. Estiga a mulher, rapaz. Bora, dona Salma. 72 calorias no primeiro round. Viu, Maria Leônidas? Shirley tá tratando mais da tempo. Primeiro round, viu? Tá chorando. Shirley, e aí, Shirley? E aí, Carol? De boa, Carol? E aí, Antônio, vai fazer? Você que arrasa, Maria. Estando presente todas as noites. Regiane. Eita, Vivi tá aí, Vivi? Respira, Lara. Eu digo respira porque a gente esquece na hora do treino, certo? Então vocês vão ouvir direto. Respira, respirando na choca, direto dizendo respira. Quantos rounds, Babi? Babi, são 4 rounds, viu, Silvério? 4 rounds. Diminui. Iam ser 5, viu? Mas se quiser, eu aumento. Don't have problem. Tá acabando o descanso. Volta pros pulos. 3, Dá 34 minutos de treino, viu? 1. Pulo. Vamos. Vou ficar aqui no primeiro, hein? Respira. Bora lá, Hilton. Vamos, Carlinho. Vou aumentar o som, filho. Calma. O Xandão derrubou lá no refém. Foco, foco. Direita, esquerda. 3, 2, 1. Vamos. Respira. Mais um. 3, 2, 1. Bora, Chico. Bora, Lorena. Lá em cima. Para não. Joelho alto. Quero nem saber. Quem for papel que se rasga. Quem for de açúcar que se desmanche. Começando agora. 3, 2, 1. Vamos ver quantas calorias
Eurias vai dar esse treino, viu, Jordana? Panturrilha. Segura. Segura. Lá em cima, Isolda. Bora, São. Segura. Contra a panturrilha, Fábio. Bora, Caju. Subiu agora. Executa. Executa. Força no dedão. Lá em cima, Silvério. Lá em cima. Mais em cima. Segura. Bora lá, Ed. Bora, Maxwell. Segura, né, vai. Executa. Passou. Calma, Laída. Respira. Agachamento no salto, viu, Carlinhos? Bora, Carol. Bora, Carol. Bora, Dani. Lá em cima, Silvério. Lá em cima. Contra a coxa. Sobe, Fábio. Pula alto, Caju. Alto. Bora, Silvério. Alto. Bora, André. Mais alto. Continua. Para não, Heleninho. Bora, Marte. Não para. Carol. Passaram. Respira. Bora, Iris. Vamos, vou dar um gás. Se não botar o nome aí, não tem como. Não disser um oi, eu não sei que tá na live. Não tem como eu chamar o nome. Pra dar estiga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Dani. Vamos, mãe. Vamos, Dudinha. Dudinha tá fazendo hoje, velho? Não vi ela mandando um salve hoje. Isometria. Tô nem aí. Não roube não. Segure. Respira. Respira. Dani, volta pro agachamento. Volta, minha filha. Vamos morrer junto, bebê. 3, 2, 1. Agachamento simples, viu, Dani? 3, Morrendo de inveja, Maria. 1. Agacha. Maria doida pra fazer. Vamos, São. São, já sabe, São, tudo reduzido, viu? E contrai. Contrai. Quero ver os músculozinhos, viu? Vamos, Silvério, respira. Dale. Bora, Isolda. Bora, André. 3, 2, 1. Regiane, eu tô pra olhar, não sei se ela tá fazendo. Antônio tá fazendo. Bora, Antônio. Steve, viu? 3, 2, 1. Bora. Respira. O mesmo que a gente acelera. Acelera. Bora, bora. Caixa o quadril. Caixa o quadril. Só traga o mundo, ele é caixão. 3, 2, 1. Calma, deita. Elevação pélvica. Vamos, respira. Respira. 3, 2, 1. Bora, bora, bora. Segura. Contrai, eu quero aqui igual pedra, viu? Vai em cima o quadril. Respira. Pode flexionar se estiver muito pesado. Segura. Bora lá em cima. Não desiste. Segura. Bora, Dani. Bora, Telaísa. Bora, Ti. 2, 1. Aê, deu certo. Calma, comprou outra perna. Bora, Maria. Fica com a vontade. 2, 1. Segura. Lembra de equilibrar o quadril. Não despenca não, viu? Por favor.
Isso, Alinha. Vamos. Segura. Eu sei que tá tremendo, eu sei, eu tô sentindo. Forte, calma. 2, 1. Glória a Deus. Corrida. Paradinho, Laílda, viu? 3, Vamos chamar a Matheus. 1. Olha o chinelo. Não pare. Vamos aqui, ó. Bora, gente. Chama, volta. Bora, Carol. Na batida, viu, Carlinhos? 3, 2, 1. Eu quero salto na batida. 3, 2, 1. Descanso. 1 minuto de glória, viu? 198 calorias no segundo round já. São 4. Eu tô morrendo. Tá morrendo, Carol? Tudo coisa da sua cabeça, viu? Vamos, Lele! Esqueci de você, amor, de incentivar, mas agora eu lembrei. E aí, Silvério, tá gostando? Dani, final de semana, né, minha filha? Então respira um pouquinho, Dani. Aí você volta pra continuar, certo? Don't have problem. Faz o que dá, mas tenta sempre ir, viu, Marte? Prepara que quando começar o round, tem 2 pulinhos de helicóptero. 3, 2, Vai! 1. Joga nos pés. Quem aguenta, quem não aguenta, ó, vai devagar. Bora. Bora, Carlinhos. Bora, Lelê. A mãe de Carlinhos tá com o Lelê fazendo. Vamos na sala. 3, 2, 1. Show. Respira, dona Sala. Vamos, William. 3, 2, 1. Vixe. Você comeu quanto tempo antes, Yasmin? Respire, Yasmin. Quando você recuperar, você volta. Vamos, Laura! Bora, São! Bora, Shirley! Marte! Iris! Lele! Laíldo! Laérna! Laíldo! Caju! Carol! Seu nome todo mundo. Fábia! Dani! Gabi! Débora! Panturrilha! Vamos, Débora! Lá em cima! Segura! Força no dedão, bebê! No dedão! Lá em cima! Contra as pernas! Panturrilha! Contraiu! Show! Segura! Executa! Vamos, louco! Seu safado! Isso é você chegar! Vamos, louco! Dá tempo! Panturrilha! Começamos o terceiro round agora! Se manda, louco! 3, 2, 1. Agachamento com salto, viu agora? Bora, Moraes! Quem foi Lívia que entrou? Foi Sandro. Bora! Salta! Lucas, você tem que fazer tudo dobro. Você tá atrasado, tá com falta. Bora, Lu, bora, Lu, bora, Lu. Vem só na minha desgraça, foi? Respira, gente.
passado agora. Nós vamos notificando, é? Vixe, não, você chegou agora. Passado. Põe na frente e volta. Respire, Yasmin, pra ver se não passa mal. Respire o máximo possível, puxando o ar pelo nariz, solta pela boca. Respira. Vamos lá, Edna. Vamos lá, Hilda. A Hilda tá de parabéns aí, Hilda. Vamos, Débora. 3, 2, 1. Heleninha, minha filha. Respira. Isometria. 3, Ai, papai. Isometria. Respira. Segura, Carlinhos. Vamos, Isolda. Segura, André. Isolda, desce um pouquinho. Isso. Fica aí. Bora, Yasmin. Bora, Yasmin. Isabela em 2. Te amo, amiga. Boa noite. Respira, gente. Bora, Carol. Bora, Carol. Respira, Carol. 2, 1. Passou. Calma, Dani. Respira, mãe. Agachamento lá, Hilda. 3, Bora lá, Hilda. 1. Bora, Isis. Vamos na sala. Firme. Acelera, mulher. Bora, Jordânia. Um beijo lá. Você tá só olhando, né? Eu entendo, viu? Continua, vamos, Yasmin. 3, 2, 1. Boa, Luco. Steve agora, viu? Respira, Sibeli. Respira. 3, Steve, 1. simbora. Os primeiros devagar, depois acelera. Respira. Acelera aí. Bora, Caju. Vamos, Fábio. Vamos, Sam, vamos, André. 3, 2, 1. Boa, Débora. Respira. Elevação pélvica também, cara. 2, 1. Simbora. Estamos concluindo o terceiro round. Bora, Maria. Bora, Izzy. Segura. Lá em cima. Segura. Foca. Você aguenta, não desiste. Lá em cima, vamos. 2, 1. Aê. Calma, você consegue. Só tenta, tenta. Até não dá mais. Ok? Eu quero ser um vídeo hoje. Vamos iniciar essa segunda-feira tocado de tudo. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo que dá no melhor de vocês. Então não desiste. Vamos dando. Segura, tá tremendo tudo, Lucas. Bora, Carol. Não roube, viu, Carol? Bora, Carlinhos, sua perna é pesada, viu, bebê? 1. Aê! Boa! Isso aqui não é nada comparado a um pato. 3, 2, 1. Agora é rede, pô. Respira. Respira. Vamos, família. 3, 2, 1. Vou pular a corda, viu? Então salta mais um round e descansa, ok? 3, 2, Vamos. 1. E pula. Segura.
Show de bola. Falta só mais um. Falta só mais um. Carol, faz o seguinte. Você faz 20 segundinhos. Você viu que morreu. Falta só esse agora, viu, Lele? Aí você descansa um pouquinho, ok? Tenta fazer um exercício assim. Um exercício não. Até subiu eu tô. Oi, as dramáticas. Mortas. Vamos, Marte. Ô, segunda cachorra, pra quem comeu uma de doce. Respira. Carol, não faça os pulos do primeiro round, que é esses 2 rounds agora. Respira. Aí no último round, se você aguentar, você faz. Aí você tenta reduzir o tempo de execução, ok? Mas conclui, meu amor. Falta só um round, você consegue. Eu sei que você consegue. Viu? Vamos, Antônio. Vamos, Antônio! Vai sim, isso. Carol, descansa, Carol. Mas você consegue. Vamos todo mundo concluir o treino hoje. Ninguém desiste, ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Começou, termina. Café pela metade não presta. Vamos. Isso, descansa. Conclui, ok? Ninguém toma cerveja pela metade quando tá bebendo. Ninguém toma fatia de bolo pela metade. Ninguém deixa o açaí na metade do copo. Então ninguém termina o treino pela metade. Todo mundo conclui. Todo mundo aqui é capaz. Vamos, nação! Bora, Silvério. Desiste não, Silvério. 3, 2, 1. Show, Maria. É show, papai. Panturrilha. 3, Ninguém desiste, junto comigo. Vamos. Segura. Lá em cima. Respira. Eu quero todo mundo botando. Eu consegui. Iam ser 5 rounds, não tem 4. Tá todo mundo aqui conseguindo treino de 500 calorias já. Tá top, viu? Tá negada? Tem que respeitar. 3, 2, 1. Aí, boa. Eu tava em isometria de panturrilha, viu? Isometria de agachamento agora. 3, Chama na bola. 1. Bora, mãe. Que você tava comendo bolo hoje. De chocolate. Respira. Bora lá, Hilda. Segura. Tacada. Tacada. 3, 2, 1. Boa, top. Passa agora, Silvério. Pois é, o bolo pela metade você não come, né? 3, 2, 1. Gente, Jasmine, a louca do doce. A louca do bolo. Listen to this song. Todo dia ela come alguma coisa doce no Instagram. Todo dia. Vamos, Isley. Vamos, minha filha. Chama na bota. Bora. Tá acabando. Bora, Isola. Segura, Andréia. 3, 2, 1. Boa, Sam. Bora, Chile. Bora, Dani. A neta tá horrível. Vamos, que quem tem pena é galinha, tem pelos. Desculpa, era com salto. Na verdade, o primeiro era com salto. A gente fez isometria, então agora a gente salta. Que é pior, inclusive. Vamos, Carlinhos. Vamos, Caju. Vamos, Dan. Vamos, Carol. Vamos, Lele. Bora, Lele. Você termina, Lele. Respira. Bora. Bora, Débora. 3, 2, 1. Boa, Babi. Agora é só agachamento simples, viu, Iris? Vamos, Jordana.
Bora.